Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Esse é o primeiro vídeo do Libertas Católica, que é o meu primeiro canal de apologia, que eu queria abordar um vídeo que eu vi recentemente, que é o qual é a religião certa, religião/denominação certa a se seguir, do Mano Bíblico, que é um canal que mistura cristianismo com autoajuda. Acho que tá crescendo bastante esse tipo de canal, inclusive. É bastante interessante o canal dele, eu gosto. Só que nesse vídeo em específico, nesse tema conciliatório que ele aborda, tem um pequeno elefante na sala que eu queria abordar e que vai ficar meio claro logo no início da minha argumentação aqui. Sinceramente, eu espero que vocês gostem, que comecem os trabalhos. Antigamente, século I a.C. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje em dia, Atualmente, temos vários caminhos que nos levam a Deus. Dentre eles, temos o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, a ortodoxia, a assembleia, neopentecostal, o adventista, Deus de amor, universal, mundial, luteranismo, calvinismo... Todo dia a mesma história. A briga acirrada entre católicos e protestantes, além de várias denominações cristãs. se você não conhece a palavra, fica muito difícil de saber qual realmente é o caminho certo. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar a verdade. Qual é a religião que Deus realmente aprova? Na paz do Senhor, eu sou o Mano Bíblico e essa foi a sugestão de um inscrito aqui do canal. E esse realmente é um assunto que deve ser comentado e mostrado qual a verdadeira religião que devemos seguir. Religião, a arma de Satanás que divide os membros do corpo de Cristo. Esse é o maior fato que existe. Você nunca vê o cristianismo como algo só, mas pigmentado em diferentes partes. Esse é um dos primeiros pontos que me pega nesse vídeo, porque essa colocação que ele deu está certa. O protestantismo, ele pigmentou o cristianismo. Embora tenha acontecido cismas anteriores ao protestantismo, elas não pigmentaram desse jeito, não dividiram desse jeito o cristianismo. Tanto é que esse debate entre católicos e protestantes que ele cita, que é outro elefante na sala desse vídeo, que é complicadíssimo, parte desse debate entre católicos e protestantes, o debate essencial pelo menos, sem ser de temas periféricos entre milhões de aspas, que se dá justamente pelo fato que o protestantismo pulverizou tanto o cristianismo em questão de doutrina, que existem visões particulares e institucionais mas tão absurdamente distantes do catolicismo, que se elas estiverem certas, o católico vai para o inferno. Eu vou dar uma questão muito básica, que é muito comum entre debates de pentecostais e católicos, que é a transubstanciação e o memorialismo. Na transubstanciação, nós acreditamos que a Eucaristia transforma-se substancialmente, assim, em sua substância, no corpo de Cristo. E também acreditamos que nós na comunhão ingerimos o corpo de Cristo e adoramos esse Santíssimo Sacramento. Agora veja, o memorialismo acredita que a Santa Ceia, como eles chamam, é uma homenagem simbólica ao sacrifício de Jesus Cristo, à sua Páscoa. Então, na crença no memorialismo, aquele pão é só um pão que representa uma coisa. Para nós católicos, aquele pão não só representa, como é fisicamente, em substância, o corpo de Cristo. E por isso nós o adoramos, nós colocamos no lugar de culto de látria. Se o memorialismo estiver certo e o pão for só pão, então o católico vai para o inferno, porque o católico acredita fielmente e adora um pedaço de pão. Percebe que a doutrina é tão diferente, é tão absurdamente diferente, que em uma o católico está bem, em outra o católico vai para o inferno. Por isso o debate entre católico e protestante é tão essencial nesses temas que são referentes à salvação do homem. Eclesiologia, comunhão, não bíblico. Enfim, vamos continuar transmitindo o vídeo. Eu tenho alguns outros argumentos para rebater, mas eu não vou falar agora. E eu também tenho outras coisas para falar relativas a essa pulverização e em questões referentes à salvação. Mas vamos deixar o vídeo rolar. Mas não era para ser assim. Uma briga para saber qual realmente está certa.
Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo nos afirma: todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Desde o começo, nós fomos chamados para estar em união, e não em uma divisão. O centro da nossa fé devia ser a palavra de Deus, e não a religião, ou a denominação que seguimos. Ficar pulando na igreja, descer o manto nas pessoas e fazer todo mundo cair na igreja. E é por isso que existe tanto ateu no mundo. Muitos acreditavam em Deus, mas a religião distorceu tudo, cobrando... Essa é outra constatação que é forçoso que eu comente aqui, que é de que a religião promoveu ou fomentou o ateísmo. Sim, houve uma religião que promoveu e fomentou o ateísmo, mas não deve ser posta no mesmo balaio. A religião que promoveu e fomentou o ateísmo, que é um fenômeno sociológico reconhecido por sociólogos alemães, é o protestantismo. Cara, na Alemanha, esse é um fenômeno tão reconhecido que tem nome, se chama Movimento de Crescimento Evangélico. O que acontece? No norte da Alemanha, o luteranismo é muito forte. Era muito forte. O que estava acontecendo? Tinha uma camada muito grande de luteranos. E então, drasticamente, não foi gradual, foi drasticamente, o número de luteranos despencou. E aconteceu o seguinte: ou os luteranos foram para igrejas evangélicas livres, que são as metodistas, as pentecostais, as batistas, etc, etc, ou eles se tornaram muito seculares, muito, mas muito seculares, ou muito ateus. Seculares no sentido de não ir para a igreja, quase não ir para a igreja, tá? Ir na igreja no Natal, ir na igreja na Páscoa, um negócio assim, tá ligado? Eu acho que a frequência de luteranos na igreja na Alemanha, acho que é 5%, 10%, algum número assim, que é muito baixo, assim, muito, muito baixo. E aí, só que esse fenômeno que acontece na Alemanha, não é um fenômeno exclusivo da Alemanha. É um fenômeno que aconteceu em todos os países luteranos e na maior parte dos países que são de forma confessional protestantes ou tem um número de protestantes muito grande. Por exemplo, na Holanda, nos países nórdicos, cara, a Suécia, há, 100 anos atrás, tinha 73% de luteranos. Hoje tem 23, acho que é 23 ou é 13%, algum número assim absurdamente baixo. Por quê? Por causa desse movimento. Cara, esse fenômeno também vai acontecer nas colônias, por exemplo, dos países que são colonizados pela Inglaterra, os países anglicanos, né, que são grandemente protestantes, como a Austrália, a Nova Zelândia, os países africanos. Embora os países africanos não se tornem seculares, eles se tornam muito, mas muito evangélicos e muito ligados às megachurches americanas. São fenômenos muito e muito reconhecidos, cara. No Reino Unido é ainda pior, porque acontece um movimento igual, né, que é uma gigantesca secularização ou um gigantesco ateísmo, ou seria, praticamente a pessoa não vai para a igreja, ou se torna ateia de verdade, muito ateia, ou um movimento dos anglicanos para o catolicismo. E recentemente isso tem acontecido de uma maneira muito forte, cara. O catolicismo já superou o anglicanismo tanto na Irlanda do Norte quanto na Inglaterra. Eu, se não me engano, tem um nome para esse fenômeno de conversão de anglicanos para o catolicismo, mas eu não vou me recordar agora. Enfim, cara, é assustador. Porque o anglicanismo é uma coisa tão cultural na Inglaterra que é inimaginável que o catolicismo tenha superado o anglicanismo. E superado bem, tá? Porque, se eu não me engano, a Inglaterra agora o Reino Unido agora é 23% anglicano só. Tá ligado? E aí tem os reformados da Escócia, etc. Cara, é um nível de redução drástico da religião e muito rápido, uma redução muito rápida, não é gradual. Quem imaginaria que isso aconteceria na Inglaterra? A mesma Inglaterra que há 200 anos atrás proibia
que católicos irlandeses entrassem no parlamento. A mesma Inglaterra que caçava católicos irlandeses, a mesma Inglaterra que combateu o IRA por meio do unionismo, por meio do anglicanismo, por meio do protestantismo, é a mesma Inglaterra que quase não tem mais anglicanos, que vê um vazio de anglicanos. As divisões ideológicas desaproximam as ovelhas que estão ali para receber libertação e mudança na mente. A verdade é que a religião foi criada pelo homem, e não por Deus. Quando Jesus conversou com Pedro, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse o seguinte a Pedro: "Portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu." Quando Jesus deu essa autoridade a Pedro, ele não falou qual era a religião especificamente, nem mesmo deu um nome a ela. Ele disse, a minha igreja. E o que Jesus realmente quis dizer nessa passagem? Ele não especificou que ia ser um novo templo, ou uma nova construção. A própria palavra grega que ele usou para se referir à igreja foi eklésia, que significa uma comunidade de cristãos, e não um prédio físico. Era uma palavra usada para uma assembleia de cidadãos convocados, o que reforça a ideia de um grupo de pessoas chamadas por Deus, para viver de forma separada do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 nos deixa bem claro que a igreja é edificada sobre os apóstolos e profetas, tendo Jesus como a pedra principal, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. O nosso foco deve estar em Jesus, e devemos ter fé nele. Ele mesmo, quando gravada no seu coração. Enquanto fica essa briga de bens materiais, de qual ideologia e denominação realmente está certa, o reino de Deus tenta florescer como uma planta no meio do asfalto. Sabe por quê? Porque em vez de regarmos a planta do jeito certo e no local certo, todos unidos, estamos alimentando o nosso ego, tentando provar em todo o tempo que a nossa crença está correta. Claro, existem religiões, denominações e igrejas que ensinam errado, mas a forma para combater essas heresias é falando do Evangelho, falando de Jesus. Cara, eu realmente não queria ter que responder essa parte do vídeo, porque ela é um tanto quanto complexa, mas vou só abrir a questão aqui. O que é o errado? O que é o errado? Muitas coisas podem ser o errado. Você disse que há igrejas que ensinam coisas erradas. Sim, há denominações que ensinam coisas erradas. E a forma de combater elas é ensinando o Evangelho. Sim, está certo. Mas, doutrinariamente, deve haver um parâmetro do que é errado. Assim como eticamente, há um parâmetro do que é errado. Por exemplo, roubar é errado. Por quê? Porque há um parâmetro para definir definir o porquê roubar é errado. Por que roubar é errado? Porque você tira de alguém uma coisa para si próprio, você tira de alguém uma coisa que ela conquistou ou comprou. Isso define por que roubar é errado, porque existe um parâmetro, uma definição, um conceito que define o que há de errado em roubar. Por exemplo, o que há de errado em ensinar que Cristo não ressuscitou? Esse é um ponto. O que há de errado em ensinar que Cristo não ressuscitou? O que há de errado em dizer que Cristo não morreu por nós? O que há de errado em dizer que Cristo nunca foi homem, Cristo nunca foi matéria? Por exemplo, que é uma doutrina gnóstica. Se eu não me engano, é uma doutrina gnóstica, só que eu esqueci agora. É docetismo, né? Eram os docetistas que pregavam isso? Eu não lembro agora. Enfim. O que há de errado em pregar isso? Tem de haver um parâmetro para definir o que isso é. E tem de haver um parâmetro também. Como você disse, sim, muitas dessas questões podem ser respondidas pelo Evangelho, mas há de haver um parâmetro do que é, primeiramente, o que está sendo dito pelo Evangelho e... Não, o que está sendo dito primeiramente não.
o que é evangelho e o que está sendo pregado pelo evangelho. Há de haver um parâmetro para definir isso. E esse parâmetro é a religião que você critica. Esse parâmetro é a instituição. No caso do que eu estou definindo nesse ponto aqui, é a instituição católica. Óbvio, vai haver todo o debate de eclesiologia, de sucessão apostólica, de primazia papal, de diversas doutrinas e questões que nesse momento aqui não são necessariamente importantes. Ok? Não necessariamente importantes. Aliás, porque o que eu estou dizendo aqui não é uma inverdade para nenhuma igreja protestante. Todas as igrejas protestantes têm doutrinas de fé que são parâmetros para dizer o que é errado ou não. Vai numa igreja batista e diz que você pode batizar criança. Vou dar um exemplo. Vai numa igreja neopentecostal e diz que a Santa Ceia é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, é um símbolo. Então isso não é nenhuma pedra de tropeço para nenhuma igreja protestante. Isso é o básico, entende? Há de haver um parâmetro para definir o que é verdade ou não. E evidentemente quem define o parâmetro do errado não há de ser só uma pessoa comum, mas sim alguém divinamente inspirado, alguém que divinamente inspirado defina doutrinariamente o que é certo e errado no entendimento da doutrina, que é, para nós católicos, o Papa e seu colégio de bispos, o magistério e também a tradição. E aí sim é uma pedra de tropeço entre católicos e protestantes. Além de que, o evangelho verdadeiro não é sobre falácias, mas de viver verdadeiramente com ele. Tem muita gente zoando os católicos por idolatrarem Maria. Pessoal, meu pai tá nesse grupo. Eu me pareço muito com ele. Vocês poderiam me dizer quem é o meu pai deste grupo, por favor? Ela deve ser ensinada de forma eficiente para que essa planta viva e esteja bem, e não esteja doente.